E aí, galera, tranquilo? Então a gente vai continuar aí nossa aula de história, tá? E hoje eu vou estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a continuação do período colonial, né? E nós vamos falar hoje sobre a família real, que fez com que eles viessem para o Brasil, né? Vamos falar da chegada da corte portuguesa, as medidas que foram tomadas por Dom João VI, vamos falar do Tratado de 1810, como que o Brasil, a relação do Brasil com o Reino Unido, o retorno da família real a Portugal, tá bom? E quais foram as consequências que teve a vinda da família real ao Brasil, tá bom? Então, só para a gente lembrar, a gente estava contando aí a história que começou lá nas grandes navegações, Portugal, né, queria chegar às Índias em busca de especiarias, e aí acabou, né, a embarcação de Pedro Álvares Cabral, a expedição dele acabou encontrando aqui o Brasil, né? E aí o que aconteceu? Eles chegaram, começaram a fazer todo aquele processo de colonização, é, com os índios, né? Começaram a explorar as terras que tinha, as terras, a nova terra que eles tinham descobertos. E aí eles começaram a criar, né, portos, foram colocando locais para quê? Para que eles pudessem estar fazendo esse comércio, justamente com Portugal. E aí o tempo foi passando, eu coloquei para vocês um material que está falando sobre fala sobre a escravidão no Brasil, tá? Tanto a escravidão dos negros quanto dos índios, para vocês lerem depois e responder as perguntas que tem lá, tá? E aí houve todo esse processo. No decorrer desse processo, foi crescendo a população no Brasil, né? Cidades foram sendo construídas e tudo mais. E aí a família real precisou vir para o Brasil. E por que eles vieram para o Brasil? Tá? Na verdade, a família real ela veio para o Brasil porque eles estavam fugindo das tropas de Napoleão. Ou seja, a França e a Inglaterra eles estavam numa guerra. E então eles tinham muitas divergências. E Portugal era um grande aliado da Inglaterra. E devido a isso, o Napoleão ele queria fazer uma retaliação. Ele quis invadir Portugal. Então é o que nós vamos estar vendo aí nessa aula de hoje. A consequência, né? Por que eles vieram e o que aconteceu. Então tá aí, ó. Em novembro de 1807, a família real embarcou rumo ao Brasil, pois Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. A vinda da família real para o Brasil teve como finalidade assegurar a independência de Portugal e contou com o apoio dos ingleses. Em 22 de janeiro de 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho dessa guerra. No início do século XIX, a França e a Inglaterra eram os países capitalistas industriais. Já Portugal ainda era um país mercantilista. Sendo assim, Portugal era dependente da Inglaterra economicamente e politicamente. Essa dependência é caracterizada pelo Tratado de Methuen, né? Panos e Vinhos, assinado em 1703, o qual consistia no consumo de têxtil, né, de tecidos, pelos portugueses e no consumo de vinho para os ingleses. Tá? Nesse período, a França era governada por Napoleão Bonaparte, o qual defendia os interesses da burguesia francesa. Deste modo, Napoleão desejava derrubar a Inglaterra. Os dois países entraram em um conflito e a Inglaterra saiu vitoriosa. Sendo assim, a França, né, teve que reagir. Então, o que o Napoleão fez? Tá? O Napoleão ele fez o decreto, que foi, né, o bloqueio continental. Ou seja, ele proibiu qualquer contato com o Reino Unido. Ou seja, os países que eram os países da Europa não podiam mais estar fazendo negócios, né? Não podiam estar negociando com a Inglaterra. A ideia dele era o quê? Era que a Inglaterra sofresse economicamente. Porque se os países não podiam estar comercializando com a Inglaterra,
né, ia prejudicar e muito a Inglaterra. E os países que não respeitassem esse acordo, Napoleão com a sua tropa ia lá e invadia o país, tá? E Portugal, ele dependia muito da Inglaterra, como eu falei antes. Então o país não respeitou o bloqueio continental. E dessa forma, né, o Lord Strangford, ele era um embaixador inglês. O que ele fez? Ele sugeriu que a família, né, a família real, saísse de Portugal e viesse para o Brasil, que era a colônia de Portugal, né? Então era como se fosse uma terra de Portugal também. Então eles aceitaram a ideia e foi o que eles fizeram, né? Então na época o príncipe regente Dom João, ele aceitou a proposta dada pelo Lorde e veio para o Brasil com toda a sua família, tá? E aí o que aconteceu? Em novembro de 1807, a família real embarca rumo ao Brasil, antes que fosse invadido, né? Antes dessa invasão acontecer, tá? Logo após a chegada da família real no Brasil, o príncipe regente Dom João estabelece no dia 28, através de uma carta régia, a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o Brasil, até então, ele só podia fazer comércio diretamente com Portugal. Mas quando o príncipe regente chegou aqui, o que ele fez? Ele automaticamente abriu os portos. Ele falou, não, peraí, todos os países que são... todos esses países, né, que são amigos de Portugal, no caso, países parceiros de Portugal, vão poder estar acessando o porto, tá? Então, todas essas nações amigas, eles podiam simplesmente estar comercializando com o Brasil. Foram abertos portos, tá? E esse fato marcou o rompimento do pacto colonial, pois existia a exclusividade do comércio com Portugal, ou seja, somente Portugal podia fazer comércio com o Brasil. E com a chegada dele, os portos foram abertos e outros países puderam, tá? Então, com a abertura dos portos, as nações amigas, né, foi favorecido muito a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra aumentava o seu mercado consumidor. A Inglaterra defendia o livre cambismo, né? Então, ou seja, ela era a favor que os países fossem livres justamente para fazer comércio com quem eles quisessem. E era isso que a Inglaterra defendia, tá? Então, em março de 1808, a corte portuguesa foi instalada no Rio de Janeiro. Então eles vieram para o Rio, tá? Em 1º de abril de 1808, Dom João estabeleceu a alvará de liberdade industrial, que permitiu o estabelecimento de manufaturas e indústria no Brasil. Ou seja, foi quando ele determinou, né, deu a permissão para que indústrias começassem a surgir no Brasil, porque até então não podia ter indústrias, né? No entanto, essa tentativa de instalar manufaturas e indústrias não funcionou, pois não havia mecanismo de proteção da produção brasileira e havia uma forte economia agroexportadora e escravista, ou seja, as empresas não funcionaram muito porque eu vou ter uma indústria, mas para que eu vou querer uma indústria se eu não preciso de funcionário, que até então tinha os escravos? Vocês vão ver naquele outro texto que eu vou colocar para vocês, no outro material que vai estar disponível, né? O Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, durante a estadia da família real no Brasil, diversos brasileiros foram despejados para abrigar a corte. Então, imagina, gente, os brasileiros que já estavam lá nas suas casas, né? Já tinham a sua moradia. O que foi feito? Eles foram despejados para que pudesse abrigar a corte real. Então, olha que absurdo que eles fizeram. Com isso, o que aconteceu? Gerou insatisfação popular. Além disso, a corte portuguesa trouxe diversos livros, obras de arte, documentos, riquezas, entre outros artigos. Então, foi quando eles começaram a impor um pouquinho mais, né, da sua cultura aqui no Brasil. Então, a vinda da família real para o Brasil trouxe diversas medidas culturais, as quais foram tomadas por Dom João durante o período joanino, tá?
Então, gente, a gente chama de período joanino esse período que Dom João foi o regente no Brasil, que ele ficou aqui e ele foi o responsável, tá? Então a gente chama de período joanino. Então, algumas coisas que foram construídas na época, né? Uma, a criação do Museu Nacional, que recentemente, infelizmente, pegou fogo, né? Lá vocês vão ver mais à frente que o Museu Nacional, claro, quando eles fizeram, era o palácio que abrigava a família real. Então, a ideia não era ser criado um museu, era o palácio onde eles moravam, tá? Que depois que passar do tempo acabou sendo o nosso Museu Nacional. E aí o que, que eles trouxeram? A criação de biblioteca real, a criação de escola real de arte, a criação do Teatro Real de São João, a criação do Observatório Astronômico, foi quando foi criado o Jardim Botânico, a criação de cursos e a missão artística francesa, que incentivou o desenvolvimento da arte. Então eles vieram, vocês podem ver, eles trouxeram muita cultura para o país, coisa que até então não tinha. Por quê? O Brasil era apenas uma colônia de Portugal, tá? A ideia que eles tinham era o quê? O Brasil vinha aqui explorar cana-de-açúcar, explorar o ouro com a mineração, né? Ver novas terras, desbravar novas terras. Então, para eles era apenas isso. Mas, conforme foi crescendo, a população foi crescendo e a família real teve que vir para o Brasil, automaticamente foi necessário, eles trouxeram a cultura para cá, tá? Gente, Tratado de 1810, tá? Por conta do bloqueio continental, a Inglaterra utilizava o Brasil para escoar suas mercadorias armazenadas. Essas mercadorias eram completamente desnecessárias para o Brasil, porque eram roupas, né, enviáveis para os trópicos, ou seja, eram roupas de frio. E aqui no Brasil aquilo nunca seria utilizado, tá? Não tinha um frio para aquilo. Eram espartilhos, candelabros e até mesmo patins de gelo. Aonde que ia usar patins de gelo aqui no Brasil? Né? Impossível. Em junho de 1808, as taxas sobre as mercadorias foram reajustadas. 16% de taxa para as mercadorias portuguesas e 24% de taxa para as mercadorias das nações amigas. Ou seja, Portugal, né, tinha uma taxa mais baixa. Os outros países tinham que pagar uma taxa mais alta, tá? Essa medida foi tomada para corrigir a diferença que desfavorecia Portugal, tá bom? Então foi um tratado que Portugal fez e automaticamente beneficiou o quê? A Inglaterra, tá? Esse é o conhecido Tratado de 1810, tá? Principais características do tratado: o direito de extraterritorialidade. Ingleses que cometessem crimes em território português seriam julgados conforme a lei inglesa e não como a lei portuguesa. Liberdade religiosa para os ingleses, além da garantia de que a Inquisição não seria estabelecida no Brasil. 15% de taxa para as mercadorias inglesas e eles eram a favor da abolição do tráfico de negros, algo que isso não aconteceu na época. Isso só veio a acontecer anos depois, né? Quando a princesa Isabel ela decretar a Lei Áurea, que a gente vai estar vendo mais à frente, tá? Principais consequências, tá? Quais foram as consequências que trouxe? Primeiro, a aniquilação da burguesia portuguesa mercantil em relação ao comércio do Brasil, o atraso no desenvolvimento industrial brasileiro e o domínio britânico sobre Portugal. Então, a gente pode ver, Portugal ele era muito dependente da Inglaterra, tá? E aí, gente, com o passar do tempo, o que aconteceu? Em 1821, tá? A família real teve que retornar para Portugal, tá? Então, após alguns meses, a invasão de Portugal pelas tropas francesas, né, os ingleses derrotaram e expulsaram os franceses do território português. Então, os ingleses foram lá, expulsaram, né, houve uma guerra e tudo mais, eles conseguiram expulsar os franceses, e aí com isso foi necessário que eles voltassem para Portugal, até porque os próprios portugueses, eles não aceitavam. Imagina, o país está lá, Portugal,
e o império, a família real, em outro local. Então eles, como houve essa expulsão dos franceses, eles queriam que a família real já estivesse estabelecida no próprio país, tá? Em Portugal, tá bom? E aí o que houve? Eles tiveram que retornar. Em 1821, Dom João, né, se tornou Dom João VI, pois ele se tornou o rei após a morte de sua mãe, Maria I. E aí ele teve que retornar a Portugal, tá? Devido à Revolução Liberal do Porto, que ocorre em 1820. E aí a gente vai falar sobre a Revolução do Porto na nossa próxima aula, tá? Só que quando Dom João VI voltou, o que ele fez? Ele deixou o seu filho, Dom Pedro, né, no Brasil. E Dom Pedro ficou como príncipe regente. E durante a regência de seu filho é quando vai ocorrer o quê? A independência do Brasil, tá? Então, gente, isso aí foi a passagem da família real, né, pelo Brasil e algumas consequências que trouxe, tá? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando atividade para vocês. Vocês vão copiar para o caderno. Vocês vão ver que são múltipla escolha, então vocês vão copiar as perguntas e na hora de responder, responde apenas, bota só a resposta certa. Não precisa colocar as respostas erradas não, tá? Copia a pergunta e lá você vai botar a resposta que você acha que é a certa, beleza? Eu também vou mandar para vocês um PDF que é falando sobre a escravidão no Brasil e lá também vai ter uma atividade. A atividade vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Vão colocar apenas a pergunta e a resposta correta. Não precisa copiar tudo não, tá? Então, vocês vão ficar aí com essas atividades e eu vou colocar também um vídeo falando sobre a correção da atividade da aula passada que nós fizemos, tá? Que foi em cima da música que eu passei para vocês. Beleza? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Que eu tô lá para ajudar vocês. Me entregar a atividade até as 6 horas, tá bom? Então valeu, galera. Isso aí. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês.